Divina ponte se formou, que terra e céus interligou. Jesus, o nosso Salvador, que o Pai conduz o pecador. Por Cristo acesso temos já ao mais santíssimo lugar. Seu sangue pela cruz verteu, nos garantiu acesso a Deus. A um só Deus, um só Senhor, uma esperança, um mediador, a ponte que dos céus desceu para unir ao Pai os filhos seus. Oremos, pois, com devoção, com confiança e gratidão. Jesus é o nosso mediador, gracioso Deus, o Salvador. É agradável ao Senhor que supliquemos em favor de todo homem sem cessar, para que Deus venha abençoar. É seu propósito de amor, a salvação do pecador. Por isso Cristo a vida deu, para resgatar quem nele creu. Há um só Deus, um só Senhor, uma esperança, um mediador, a ponte que dos céus desceu para unir ao Pai os filhos seus. Oremos, pois, com devoção, com confiança e gratidão. Jesus é o nosso mediador, gracioso Deus, o Salvador. Há um só Deus, um só Senhor, uma esperança, um mediador, a ponte que dos céus desceu para unir ao Pai os filhos seus. Oremos, pois, com devoção, com confiança e gratidão. Jesus é o nosso mediador, gracioso Deus, o Salvador. Somente Cristo é o nosso mediador. De Deus e, acima de tudo, nos servir ao Senhor, tá bom? Agradecer também a você que nos visita, seja muito bem-vindo em nosso meio. É um prazer ter você conosco na melhor escola bíblica do mundo, que é a escola dominical, não é não? Oi. As outras são boas, mas comparada à escola dominical, porque nós aprendemos a Bíblia, né? Vamos ficar em pé, nós vamos orar. E depois a gente vai cantar o cântico Aliança. E você pode apertar a mão do seu irmão, da sua irmã, não fique esperando não. Vá até ele e dos visitantes também, que estão em nosso meio. Tá bom? Vamos orar, pedindo que Deus abençoe esse tempo aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje ela se renova em nossas vidas e nós agradecemos ao Senhor, porque nós temos a presença da tua misericórdia em nossas vidas. Que o Senhor aumente a cada dia o nosso amor, a nossa unidade, e que o Senhor fortaleça a nossa fé. Nós oramos pedindo por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Vamos então cantar. Eu convido os irmãos aqui
e você pode então apertar a mão do seu irmão, da sua irmã. Agora não espere, tá bom? Vá. Como é precioso, irmãos, estarem junto a ti e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te adorar e para te servir. Perdoa-me, irmã. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. De Jesus. Meu irmão Reginaldo, posso vir à frente para dar seguimento à programação. Bom dia, irmãos. Bom dia. Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito bom esse momento de comunhão. Vamos continuar louvando e agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Podem sentar, viu? E vamos louvar a Deus com o cântico, com o hino do cantor cristão, o hino número 46, Jesus me transformou. É o número 46 do nosso cantor cristão.
seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Agora sim, eu vou convidar os irmãos a ficar de pé, abrir a palavra de Deus. É um texto longo, mas eu creio que dá para os irmãos permanecerem de pé. Se aqueles que não puderem, fiquem aí cada um à vontade. Livro Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Nós leremos todo o capítulo. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunho o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos, e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio um êxtase, e vi aquele que falava comigo: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão, e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso
e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram-no até essa palavra, e então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sobre açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando estavam amarrando-os com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á, porventura, lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Disse Paulo: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos, porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunisse os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer a Paulo, apresentou-os perante eles. Que Deus abençoe essa palavra em nosso coração. Amém? Vamos orar mais uma vez, agradecendo-Deus pela essa palavra, e que o Senhor nos faça entender tudo isso que temos lido e tudo isso que temos ouvido. Oremos. Santo Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por Tua mensagem, ó Deus. Faz-nos, Deus, servos fiéis, tementes a Ti, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e nos ajuda, ó Deus, a viver a vida, ó Deus, conforme a vontade do Senhor, ó Deus, uma vida santa, ó Deus, uma vida que Te agrade. Nos ajuda no dia a dia, ó Deus, e possamos ser um instrumento em Tuas mãos para anunciar o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação, Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que eu Te oro e agradeço. Amém. Podeis sentar, irmãos. Só um versículo, lendo esse texto, e por isso que toda vez que eu venho aqui, eu friso a necessidade da leitura da palavra, porque um versículo me chamou a atenção, o versículo de número, do versículo 8, quando ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Na verdade, ali a gente vê que Paulo não perseguia Jesus, a pessoa física. Qual é a responsabilidade disso para conosco? Ele estava perseguindo a igreja de Deus. E essa é a responsabilidade nossa. Porque nós vemos nesse versículo que nós somos a pessoa de Cristo. Nós temos que resplandecer a pessoa de Cristo. Quando ele diz: persegues a tua igreja. Então, nós somos a igreja. Então, nós estamos representando a Cristo. Então, isso é o ensinamento para cada um de nós, para vivermos conforme a vontade do Senhor, a palavra, porque nós resplandecemos a luz de Cristo em nossas vidas. Essa é a nossa responsabilidade. Amém? Vamos continuar louvando a Deus. E como nós vamos passar um pouco de tempo em pé ou sentado, vamos ficar de pé novamente, vamos louvar a Deus. E nesse momento nós temos a oportunidade de louvar a Deus com nossos dízimos e nossas ofertas. Viu? Nós vamos cantar o cântico. Obrigado, Jesus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce, obrigado, Jesus, pelo irmão que está ao meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita
e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, ó Pai, pelo Teu Filho amado de Jesus Cristo, ó Deus, ter morrido na cruz do Calvário, Deus, por cada um de nós. Obrigado pela vida eterna, Deus. Nos ajuda, Deus, a andar, ó Deus, conforme os Teus ensinamentos até a Tua vinda, Deus, anunciando, ó Deus, a Jesus como Salvador. Obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos convidar o pastor. E a divisão das salas hoje será só até os adolescentes, viu? O restante ficará aqui na igreja com a mensagem do pastor. Obrigado, grupo do louvor. Bom dia. É bom estar aqui, né? Amém? Nós estamos estudando o quê? Sem olhar para a parede. Estamos estudando sobre uns aos outros. Aí temos aprendido vários ensinamentos acerca disso. Deus nos chama para viver em unidade. E isso é possível quando cada um de nós vive uns aos outros. Cada um entendendo que é diferente do outro, cada um compreendendo que provavelmente recebeu um dom diferente do outro, mas ao mesmo tempo entendendo que cada um vai se completando quando o outro está servindo a Deus, quando o outro está se doando a Deus. E hoje nós vamos estudar um tema que vai exigir mais de nós, que vai nos pressionar mais a nos aproximarmos, certo? Esse tema, ele tem como base o capítulo 13 de João, mas nós não vamos para ele inicialmente.
nós vamos para um texto mais, que eu diria, um dos textos mais fortes da Escritura. Tem vários, se não toda a Escritura. Mas tem alguns textos que chamam a nossa atenção de maneira bem mais relevante, de maneira bem mais forte, que isso tem a ver com nossa vida com Jesus, nossa vida com Deus. Hoje nós vamos estudar sobre sujeitai-vos uns aos outros. E eu queria pedir que você abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses fica no Novo Testamento. Talvez você diga assim, pastor, eu sei. Mas às vezes a gente esquece, né? Filipenses 2, versículos 7 e 8. Esse texto, ele fala sobre o autoesvaziamento de Cristo, fala da humilhação e da exaltação de Cristo. E o versículo 7 e 8 nos diz assim, Filipenses 2, 7 e 8. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por 2 vezes, quando fala de Jesus, diz que ele a si mesmo se esvaziou e a si mesmo se humilhou. A sujeição vai exigir de nós isso, um esvaziamento, mas o esvaziamento de Cristo aqui não é que ele deixou de ser Deus, mas que ele dependeu do Pai, conduzindo sua vida por meio do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, o texto diz que ele se humilhou. E quando a gente pensa em humilhação, nós podemos pensar que ele tanto ensinou, como ele praticou. Os irmãos devem lembrar das bem-aventuranças. Jesus ensinou muito ali sobre nós nos humilharmos. E para nós nos humilharmos, nós precisamos nos esvaziar. E quando nós pensamos em sujeitar-se uns aos outros, é exatamente isso. É eu e você, todos nós aqui, sem exceção, entendermos o valor da sujeição no exercício da vida cristã. Ele é necessário no relacionamento de marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs, servos e servas. No contexto geral, nós precisamos entender que a sujeição, ela vai fazer com que eu e você não se orgulhe, não se ache superior ao outro, mas entendermos que nós somos uma família e que cada um tem o seu papel no corpo de Cristo e que cada um deve servir conforme aquilo que Deus tem colocado para a sua vida e para a minha vida. É interessante porque quando nós pensamos em relação a isso, nós pensamos em algumas pessoas da Bíblia que Deus, ele chamou para servir junto com ele. Nós podemos pensar nessas pessoas aqui, pessoas que talvez são piores do que nós, não sei, mas pessoas que Deus chamou para servir do lado dele. Temos aí Pedro, o ousado. Pedro é aquele que os irmãos sabem, ele sempre estava à frente, ele sempre estava fazendo algo, ele sempre era o primeiro a falar, era o representante dos discípulos. Temos aí João, conhecido como o discípulo amado, aquele que mais fala de amor, mas aquele que também mais evidenciou o amor em sua vida. Temos Tomé, o duvidoso, né? Aquele que eu só acredito vendo. Temos Judas, o traidor, né? Até Judas, o traidor, estava entre os discípulos de Jesus. De fato, irmãos, Jesus, ele quando escolhe essas pessoas, ele escolhe irmãos que queriam ficar um
de cada lado de Jesus no céu. Mas muitas vezes eles não conviviam bem. Vocês devem lembrar que em João 13, quando a gente lembra ali de João 13, nós podemos lembrar que Jesus diz assim: o que eu fiz a vocês, façam uns aos outros. A gente ouviu isso na Sombrec. Façam uns aos outros. O problema nosso, sabe qual é? Meu e seu. Abra bem aí o coração para ouvir isso. Nós só queremos que os outros nos sirvam. Nós não queremos servir. E ainda quando os outros nos servem, nós ainda reclamamos do serviço. Nós observamos isso na Bíblia. Pessoas que foram servidas, pessoas que serviram e pessoas que não serviram. Vamos pensar um pouquinho. O que estaria cada um desses personagens pensando enquanto Jesus lavava os seus pés? Vamos trazer para cá. Se eu chamasse você aqui para lavar os seus pés, o que você pensaria? Talvez você diria assim: o pastor quer se amostrar. Quer mostrar que é servo. Ou os outros diriam: pastor, tem coragem de lavar os pés daquela pessoa? Primeiro que o chulé é grande. Depois aquela pessoa. Eu fico pensando isso entre os discípulos. Ele deveria lavar os meus pés, não dele. Ele deveria fazer isso primeiro comigo, porque eu mereço. João 13, vamos para lá. João capítulo 13. O texto é muito conhecido, eu acredito que eu já preguei nesse texto aqui alguma vez, se eu não estou enganado. A partir do versículo 1 até o versículo 20. Não vamos ler ele todo, mas eu quero começar lendo a partir do verso 1. João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e lhes disse: Senhor, tu não me lavas os pés. Olha o ousado aí. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreender-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Imagina aí esse cidadão dizer isso para Jesus, 2 vezes já. Mas olha, o texto continua e o texto diz, verso 8: respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, me dá logo um banho. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, por isso disse: nem todos estáis limpos. É interessante aqui, meus irmãos, que durante a ceia, os discípulos de Jesus estavam mais unidos, vamos assim dizer, ou aparentemente mais unidos. Nós podemos perceber aqui que Jesus dá um exemplo que deveria ficar não só para a vida deles,
mas que isso viesse também para os demais discípulos. Jesus ensina sobre a preciosidade acerca da sujeição ao próximo. Ele, o mestre, o Senhor, os discípulos, seus servos, escravos dele. Jesus, no contexto em que ele estava, havia um costume ali de que quem recebesse alguém por conta das estradas, por conta até mesmo da situação da cultura, deveria lavar os pés daquela pessoa. E geralmente quem fazia isso era o servo da casa, era o escravo. Era aquele que tinha uma posição menos ali do que os outros. Ele era como alguém, entre aspas, inferior, mas não era. E aqui, mesmo sendo ele o Senhor e o mestre, então aqui ele era o Senhor. E alguém que é Senhor é alguém que manda, ele dá ordens. Alguém que é Senhor é alguém que tem autoridade, é alguém superior aos seus comandados. Mas ele também era mestre, então ele tinha porção dobrada de autoridade. Ele poderia mandar e eles obedeceriam. Mesmo ele sendo Senhor e mestre, ele demonstra não só na teoria, porque a vida cristã não é só teoria. Não adianta a gente aprender domingo após domingo, quarta após quarta, dia após dia, e não evidenciar isso na prática da nossa vida cristã. Jesus, ele então se propõe a lavar os pés dos seus seguidores. E ao lavar os pés dos seus seguidores, ele está dizendo aqui, eu estou me sujeitando a vocês. Mas lembra, o que eu mais tenho ensinado aqui, nesse período, é que eu só vou servir a você em primeiro lugar, ou em segundo lugar, quando eu servir a Deus. Eu só vou amar você quando eu amar a Deus. Eu só vou me sujeitar a você quando eu me sujeitar a Deus. Lembra do exemplo que eu dei de um pastor, né? Que ele disse que foi pegar uma caixa de som para levar o irmão. Pastor, não faça isso não, por caridade, pastor. E ele quase pensava que tinha uma bomba dentro daquela caixa. Ele disse, por quê? Ele disse, porque o senhor é o pastor, o senhor não pode fazer isso. O senhor tem que fazer isso e isso, mas isso aí o senhor não pode. Aí o pastor disse, deixa de besteira. Ele conhecia aquele irmão, né? Mas a ideia que eu percebo aqui, meus irmãos, é que o Senhor Jesus, ele presta um serviço que era um serviço de escravo. E ele presta esse serviço de uma forma simples, mas de uma forma rica, porque o ensino de Jesus aqui, ele revela que nós devemos abrir mão do nosso direito e conforto para honrar o próximo. Vou repetir. Ele ensina que nós devemos abrir mão do nosso direito e do nosso conforto para honrar o próximo. E isso nós podemos perceber em todas as Escrituras. É importante lembrar que nenhum dos discípulos aqui tinha o direito de ter os pés lavados. Nem Judas. E Jesus lavou os pés de cada um deles. Nem o discípulo amado, nenhum tinha o direito. Observa. Nenhum tinha o direito, nenhum. Como nós não temos o direito de salvação. Mas ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos dar a salvação, ele deu a vida dele por nós. E aqui nós podemos perceber que entre eles estava inclusive aquele que vendeu Jesus por 30 moedas. Aquele que negociou a vida de Jesus. Você consegue amar quem te odeia? A quem te trai? Você consegue amar o teu inimigo? Eu lembro de uma história que um pastor contou, que a esposa chegou de madrugada e ela era esposa de um pastor, na casa de outro pastor, e ela disse, pastor, eu vou me separar dele.
E o pastor disse: por quê? Ele disse: porque eu não amo mais a ele. E ele disse, né? Você não ama nem como esposo? Não. Você não ama nem assim? Não. Nem assim, né? Todas as formas de amor havia esgotado naquela senhora, naquela irmã. E aí o pastor fez a pergunta crucial: você ama ele como inimigo? Então, o amor, ele deve ser demonstrado. Jesus, ele amou os seus discípulos, e o texto diz até o fim, né? E tem duas ideias aí, que até o fim do ministério, mas ele amou até o fim de forma intensa, na plenitude do amor. Mas uma lição que nós podemos tirar inicialmente aqui, tinha discípulos aqui que queriam a morte de Jesus. Tinha discípulos aqui que queriam que Jesus reinasse humanamente falando. Mas o que Jesus estava ensinando era um princípio bíblico de sujeição. Porque mesmo ele sendo Deus, lembrando de Filipenses capítulo 2, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou e ele assumiu uma forma. E o interessante aqui é que ele toma uma toalha e ele se cinge. Ele assumiu a forma de servo. Ele assumiu a forma de escravo. Irmãos, isso traz uma grande lição para nós. Todos nós aqui que já somos crentes em Jesus Cristo, nós precisamos assumir a forma de escravo. Muitas vezes nós queremos assumir a forma de senhor, de mestre. Mas se a gente for olhar para Jesus, para de fato haver a sujeição, antes que a sujeição aconteça, é preciso haver a humilhação. Não tem como acontecer sujeição sem antes acontecer a humilhação. Texto bíblico: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, que em tempo oportuno Ele vos exaltará. Então, a humilhação, ela deve ser real em nossas vidas. Se nós quisermos de fato aplicar esse princípio da sujeição, nós devemos então compreender que a sujeição requer de nós alguém como superior. O problema é que nós não queremos pessoas superiores a nós. Eu chego para a Eduarda e, conversando com o Eduardo, eu digo: Eduardo, eu ganhei uma alma para Cristo essa semana. Só uma, pastor? Eu ganhei 2. Eu chego para o irmão Francineudo, amém? Digo para ele: rapaz, a minha casa tem 3 quartos. Ele diz: a minha tem 4. Os que jogam bola aqui, né? O irmão Alexandre, ele chega para o irmão Reginaldo e diz: rapaz, essa semana eu fiz 2 gols. Irmão Reginaldo, no treino, eu fiz 10. Sempre a gente quer, né? As mulheres não estão nesse, não. Minha irmã, eu fiz uma comida que, aquela comida foi a comida. Aí a outra: eu tenho uma receita muito boa para te dizer. E aí começa a disputa entre nós. Irmãos, vamos abrir o nosso coração. Muitas vezes nós queremos ser superior um ao outro. Se eu fosse cantar, eu cantaria melhor. Se eu fosse pregar, eu pregaria melhor. Se eu fosse explicar isso, eu explicaria melhor. E isso envolve toda a nossa vida. Então, para compreender que se sujeitar requer ver o outro como alguém superior, nós devemos entender que isso envolve uma entrega que normalmente não é fácil de oferecer. Um exemplo: alguém vai para a sua casa e vai dormir lá na sua casa de noite. Eu já vi casais que saíram da sua cama, deram uma cama para aquele casal e foram dormir no quartinho com a rede, um do lado do outro. E isso parece loucura, mas é algo que é tremendo isso. É tremendo. São coisas que parecem ser simples, mas que talvez para mim e para você, eu estou me sujeitando de uma forma tal. Por exemplo, está ouvindo um irmão que eu não gosto daquele irmão, mas ouvi ele.
que nem o barulho dessa moto, né? Quem vai gostar de ouvir o barulho dessa moto? Mas a ideia é que deve haver uma tarefa de entrega. Se não houver essa entrega, não vai haver sujeição. E aí dentro disso, nós vamos ver alguns pontos importantes aqui sobre essa disciplina, certo? Então vou passar aqui. Então vamos aprender aí um pouquinho com Jesus em relação a essa disciplina. Jesus, ele é Deus, certo? Amém? Qual é o texto bíblico que mostra que Jesus é Deus? Eu vou pedir para uma mulher ficar em pé e dizer. Qual é o texto bíblico que mostra que Jesus é Deus? Sem pesca aí do lado. Vamos lá, uma irmã fica em pé. Se você acha que aquele texto bíblico mostra que Jesus é Deus, você lê para nós. Pastor, eu acho que é esse. Sem pedir pesca ao marido. João 13, muito bem. A irmã Iuna vai ficar em pé, vai ler o texto. Pode ficar sentada, mas lê em voz alta, para o Crato ouvir. Faz grito não, Crato. Vamos lá. Ai, meu Deus. João 13, qual versículo? 3. 3, vai lá. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Esse texto está dizendo que Jesus é Deus? Acha que é por quê? Veio dele e volta para ele. Especificamente não está dizendo, mas tem a ver, certo? Um homem, fica em pé aí e leiam, Eduardo, vai lá, Eduardo. Eu e o Pai somos um. Dez e 30, é esse que ele está dizendo. João 1 e 1. No princípio era o verbo. Vocês percebem uma coisa? A gente conhece os textos, mas na hora que aperta o negócio, testemunha de Jeová pegando a gente. Eita glória! Pastor! Mas tem vários textos que falam que Jesus é Deus. Esses que vocês leram ou citaram. Mas eu diria que ele sendo Deus, superior a nós e em extremo, ele também é homem. Certo? Ele é homem também, Jesus. E aí eu vou pedir para essa bancada aqui, uma pessoa ficar em pé e mostrar um texto que Jesus é homem. Fora o seminarista, que sabe de tudo, né? Estou brincando. Mas vamos lá. Aqui, um que fica em pé e diga que Jesus é homem. Não vai ter dizendo assim, Jesus é homem, viu? Não tem esse versículo dizendo que Jesus é homem. Mas tem um versículo que fala da humanidade de Jesus. Vamos lá. Irmã. Está pedindo ajuda ao esposo. Em família, né? Em família. Pode ficar em pé e dizer. Não? Vamos. Miqueias, pode ser, Miqueias. Reconhecida em figura humana, tornou-se servo em semelhança dos homens, né? Nessa bancada aqui, um outro texto que fala que Jesus é Deus. Quando chegar na última eu vou apontar. Aqui eu ainda não vou apontar não. Vamos. Que Jesus é homem. Ainda bem que a irmã está prestando atenção, está acordada aí, né? Qual um texto que fala que Jesus é homem? Ele chorou, muito bem, como ser humano. Vai lá também. Aí está muito claro também, né? Mas
ele chorou. João 11:35. Tem mais algum texto aqui? Sobrou ainda algum texto que diz que Jesus é homem? Irmão Francineudo. João 1:14. Aê, rapaz, muito bem. Então ele é Deus e homem. Só que quando ele veio à terra, ele sempre se demonstrou submisso e disposto a fazer a vontade do Pai. Ele tinha consciência de que o Pai era maior do que ele, quando ele esteve entre nós. E isso ele demonstrou em palavras, capítulo 14, verso 28. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Ele sabia disso. Lembra, ele está numa posição de sujeição ao Pai. Ele não poderia ir contra o Pai. E aqui um ponto importante: Jesus, como a pessoa da Trindade, era Deus. Por que ele então obedeceu a Deus? Porque ele estava numa posição, quando assume a forma humana, inferior ao Pai, no aspecto de que ele precisaria se sujeitar ao Pai. Pense um pouco aqui em quem é pai e filho. Hoje é o Dia dos Pais. Mesmo você sendo casado, tendo filhos, você ainda é sujeito ao seu pai. Não como aquele que, quando era solteiro, mas você não pode, quando casado, desprezar o seu pai. Você deve ouvi-lo, você deve ouvir os conselhos dele, e muitas vezes até pedir conselhos e orientações. O que me chama a atenção é que Jesus havia sido enviado pelo Pai para cumprir uma missão. E para cumprir essa missão, ele se tornou natural, no sentido de cumprir essa tarefa traçada desde a eternidade. Então, ele vai e se sujeita ao Pai. Ele tem prazer em obedecer ao Pai e cumprir essa tarefa. E ele alcança com isso a recompensa. Então, irmãos, um ponto aqui que eu considero extremamente importante: a sujeição não deve trazer para nós um peso, mas uma alegria. Quando você se sujeitar ao irmão e à irmã, você deve ser alguém cheio de alegria. Cheio de alegria. E isso é interessante porque no Getsêmani, ele apresenta aqui a sua plenitude de sujeição. E por que eu estou dizendo isso? Porque apesar de, nas suas palavras, ele dizer assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, ele diz, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Em uma outra versão vai dizer: não seja como eu quero, e sim como tu queres. A ideia é que eu e você não podemos desprezar as pessoas, mesmo que elas não mereçam o seu amor, o seu perdão, a sua sujeição. Nós não podemos desprezar. Jesus não desprezou as pessoas. E como ele não desprezou as pessoas? Jesus renuncia o seu conforto por causa do Pai. E ao resistir o seu conforto por causa do Pai, nós somos beneficiados. Nós somos beneficiados. Eu diria que não existe maior exemplo de sujeição e submissão do que esse, o de Jesus. Então, quando você for se sujeitar a alguém, não olhe para aquela pessoa, porque você vai encontrar inúmeros defeitos para eu ou você não se sujeitar. Olhe para Jesus e o que ele fez com Judas, com Pedro,
com João, com Tiago e os demais. Porque assim nós vamos viver uma sujeição livre de nós, uma sujeição não contaminada pelos nossos pecados, mas uma sujeição que o maior exemplo é o Senhor Jesus Cristo. E aí eu penso um pouco com você em relação a isso. Eu estou disposto sempre me lembrar do exemplo de Jesus e a ser como Ele? Porque em alguns casos você e eu podemos dizer assim, mas pastor, aquela pessoa não merece. Eu diria, irmãos e irmãs, eu acho que a maior luta nossa, porque muitas vezes a gente quer disciplinar pecados externos, como um irmão fumando cigarro, o irmão usando droga, o irmão bebendo, o irmão se prostituindo, tudo bem. Nós vamos conversar e vamos tratar acerca disso. Mas muitas vezes existem pecados internos que ninguém sabe. O ódio, a ira, o rancor, a mágoa, os ressentimentos no meu coração, e são pecados também. Que muitas vezes eu estou com esses pecados e eu quero que o irmão seja disciplinado, porque ele praticou tal pecado, enquanto eu estou com um pecado interno no meu coração, ao ponto de eu não conseguir olhar para o irmão e para a irmã. E aí a sujeição, onde é que fica? Eu diria que esses tipos de pecados internos são pecados ocultos, né? Pelo menos para nós, ou para você, ou para mim. São pecados que muitas vezes nós perdemos sono, nós não temos desejo de viver uma vida cristã saudável. Às vezes nós estamos sentados nos bancos, mas isso está em nós. E aí, quando nós olhamos para as Escrituras, nós podemos pensar na superioridade do próximo. Você é superior a mim? Eu sou superior a você? Aí tem aquela ideia, o senhor é o pastor, o senhor é superior. Conversa, irmãos. Nós precisamos então entender que algo essencial para a disciplina da sujeição ao próximo é sempre reconhecer que ele é superior a mim. E existem ocasiões que nós podemos conviver com menos recursos do que nós, seja na área econômica, seja na área intelectual ou qualquer outra experiência da vida. Mesmo assim, nós devemos buscar a Deus e ter o desejo dessa busca por Deus de ajudar a pessoa através daquilo que Deus tem proporcionado à nossa vida. Nós devemos respeitar uns aos outros. Eu ouvi uma pregação na Ibresse, pastor Carlos Alberto, que eu achei muito interessante, quando ele disse assim, o corpo, e está na Bíblia, ele tem vários membros, e cada membro tem a sua função, mas os membros são diferentes, mas nenhum deve olhar para o outro, e aí é 1 Coríntios capítulo 12, e dizer assim, eu não preciso de ti, eu não preciso de ti, todos nós precisamos um do outro, só que muitas vezes a gente alimenta no nosso coração, eu não preciso de nenhum irmão, e isso nos faz ser superior, e aí nós não nos sujeitamos. Semana passada, a gente teve um tempo depois da EBD. Irmãos, assim, nós precisamos trabalhar mais essa sujeição em nossas vidas. Agora, como trabalhar essa sujeição? Como trabalhar aquela pessoa para ela ser superior a mim? Acho que uma das primeiras coisas, eu ouvi um dia alguém dizendo assim, se você não consegue orar pela pessoa que você odeia, você tem algo que está errado aí, o ódio ele vai aumentar, ele precisa ser massacrado, e a primeira coisa é orar por teu inimigo, se é que você tem inimigo. Volta para Filipenses 2, verso 5, vai dizer assim, Filipenses 2, verso 5. Jesus diz, usando Paulo,
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Ele se esvaziou. Ele assume uma forma, a forma de servo. E a Bíblia diz que ele vai até a morte, morte de cruz. A ideia que nós temos desse texto é que nós precisamos nos assemelhar a Jesus também. Ele é o nosso maior exemplo de servo. E um servo, ele não está ali para ser servido, mas ele está ali para servir. E a pergunta é: como você tem servido aos irmãos dessa igreja? Como? Como tem sido o uso da sua mesa? É só você e o seu esposo, sua família? A sua mesa tem sido um lugar de comunhão, de ensino e de refeição também? Como você tem usado aquilo que Deus tem te dado para você então compartilhar? Porque você está bem espiritualmente, não está? Amém? Eita, menina. Se você está bem espiritualmente, você precisa compartilhar. Mas se você está mal espiritualmente, você precisa compartilhar também. Nós precisamos compartilhar nossa vida. E aí eu vou ser ajudado e eu vou ajudar. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós olhamos para a sujeição como algo só para os super crentes. Nós não olhamos para a sujeição como um mandamento bíblico: sujeitai-vos uns aos outros. Se ele manda a gente fazer isso, a gente precisa fazer. Então, uma pergunta aqui, eu queria que 3 irmãos respondessem: por que eu devo considerar o meu irmão superior a mim? É uma ordem, o que mais? Vamos pensar. Por que eu devo considerar o meu irmão superior a mim? É uma ordem. E se não fosse uma ordem? Seguir o exemplo de Jesus. O que mais? O mesmo modo de pensar. Porque quando eu não considero o meu irmão superior, eu vou considerar quem superior? Eu. E de certa forma vai ter uma barreira entre nós ali. Eu não converso com aquele irmão, porque ele não tem o mesmo gabarito para conversar comigo. Ele não tem uma lógica nisso e nisso. Um ponto aqui, irmãos, é que o espírito de renúncia e submissão que Paulo propõe aos crentes da igreja de Filipos é algo interessante. Ele diz: sem partidarismo. O que é partidarismo? Não, vocês não sabem? Por caridade, né? Pronto. Qual é o partido que você tem na igreja? Você não é doido de dizer, né? Irmãos, é o que a gente tem tentado trazer aqui, irmãos. Irmãos, é bíblico isso. Unidade, irmãos. Vamos acabar com as panelas. Se relacione com todos os irmãos. O irmão Edgley, domingo passado: pastor, eu converso com todo mundo. Eu vou para onde? Ele veio para mim, que ele conversa comigo também, né? Eu disse: procure um aí que você conversa menos. Deve ter. Então a ideia é que nós precisamos ter essa noção. Todo mundo deve fazer parte do meu círculo de vida na igreja. E às vezes eu estou aqui, eu se levanto, vou embora e não falo com ninguém. Mas lá fora,
converso com todo mundo, no meu trabalho com todo mundo, na rua, todo mundo me conhece, mas na igreja, calado entro, calado saio. Então, nada de partidarismo. Vamos combater o partidarismo na igreja? Vamos? Vamos? Dá um grito aí para o cara estar ouvindo. Vamos! Mas também, sem vanglória. O que é vanglória? Sem exibição. É igual aquele irmão na igreja, teve um concurso do irmão mais humilde. Aí um irmão ganhou a medalha e ele disse: irmãos, eu ganhei essa medalha com toda a humildade do mundo, viu? Não fique com inveja não. Ai, ai. Sem vanglória. Na hora que tiver uma conversa com vanglória, atrapalha a sujeição, cria inveja. Você percebe? Sim, são coisas simples, mas coisas, né? Terceiro, com humildade. O que é humildade? Não vai me dizer que humildade é humildade não, viu? O que é humildade? Falem alto. O que é humildade? Submissão. Reconhecimento. Humildade também envolve renúncia. Humildade é você colocar o outro superior a você. Humildade é você conhecer o caminho que Deus está conduzindo você para você servir. Agora, lembra, humildade não quer dizer que você não vai cuidar do corpo, não vai cuidar da sua vida como um todo, né? Como o São Francisco de Assis, né? Que vou vender tudo, né? Tem até um vídeo na internet que o homem vai dar uma entrevista e a mulher pergunta: qual foi o conselho que lhe deram que você hoje vê que não é bom? Disseram: não junte dinheiro não, porque você vai morrer e não vai levar nada para o céu, né? E por que não foi bom? Ele disse: porque eu não morri ainda, eu estou precisando de dinheiro, né? Então ele já tinha perdido todo o dinheiro. Mas também, o quarto, considerar os outros superiores a si mesmo. Então, é fácil você olhar para toda a igreja e considerar ela superior a você? Ou você acha que é melhor do que A, B e C? Como os discípulos olharam para Judas e, eu sou melhor do que ele. E o último, não ter em vista o que é propriamente seu. Tudo que nós temos não é nosso. Até o corpo que nós temos não é nosso. A vida que nós temos não é nossa. Jesus comprou com sua própria vida. Então a disciplina da submissão exige que nós tenhamos uma completa renúncia na cruz. E isso envolve, irmãos e irmãs, considerar o outro superior a si mesmo. Por isso, sempre que tivermos de servir alguém, seja na igreja ou seja em outro lugar além da igreja, nós devemos possuir um espírito de respeito que leve as pessoas a verem Cristo em nós e não nós mesmos. Nós devemos, de fato, viver como servos uns dos outros. E isso envolve tratar os servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um mesmo Senhor no céu. Seja eu o patrão, seja eu o pai, a mãe, seja eu o pastor, seja eu a ovelha, nós temos que tratar uns aos outros com justiça e igualdade. Por isso nós não devemos fazer acepção de pessoas. Nós devemos lutar contra isso dentro da igreja. E, irmãos, eu não sei se vocês têm percebido, temos, graças a Deus, recebido muitos visitantes na igreja.
E o que é que a gente tem feito para alcançar esses visitantes? Se a gente fica nas panelinhas dos crentes e não chega para esses visitantes, nós não vamos conseguir alcançá-los. Nós precisamos, de certa forma, chegar até eles. Porque um visitante, provavelmente, que não conhece o Evangelho nem nada, ele não vai chegar para nós e dizer assim: eu estou indo para o inferno, prega o Evangelho para mim, porque pode ser que eu morra a qualquer momento. Se eu morrer sem Cristo, eu vou para o inferno. Se Deus quiser, um dia ele chega, talvez, né? Mas com certeza isso não acontecerá. Lembre também, tenha paciência, tenha brandura nas falas. Eu lembro que uma vez, 2 jovens lá da igreja encontraram outro jovem pecando. Aí só faltava dar uma voadora assim, né, nele assim, para matar logo, né? Tenha vergonha, você está em pecado, mude essa sua vida e tal, né? Aquela coisa. Aí chegaram para mim assim, brabo. Eu disse: calma, homem, vamos chamar esse. Mas pastor, como é que pode? Ele é crente e está agindo dessa forma. Eu disse: eu também posso agir. Já olharam? Vocês também podem agir. Agora a gente precisa ganhar. E aí envolve conversar nesse sentido. Mas uma aplicação aqui, irmãos, tenho visto cada membro de minha casa como alguém superior. Quais as pessoas que me servem? Faxineira do serviço, zelador do prédio, assessorista do elevador, motorista do ônibus. E como eu tenho tratado essas pessoas? Tenho usado palavras como muito obrigado, por favor, com licença, ou eu não tenho tratado? A maneira que eu trato as pessoas, isso revela muito aquilo que eu estou vivendo com Cristo. Mas se eu me acho superior, e aí quando a pessoa vem visitar essa igreja, aí eu sou o primeiro a receber: boa noite, seja bem-vindo e tudo, mas lá fora eu trato mal as pessoas, como é que vai ficar, né? Então pensar um pouco nisso. Caminhando já para a última aí, pelo menos 2 coisas importantes na disciplina da humildade. Primeiro, lembrar que nós somos servos. Jesus disse para os discípulos de uma outra forma: ele levanta da mesa, ele pega uma toalha e ele vai lavar os pés dos discípulos. Ele foi lavar os pés dos melhores discípulos do mundo? Não. Tinha muitos ali que de fato não estavam vivendo o Evangelho. Mas ele alcança aquelas pessoas com: eles são superiores a mim. Mas porque Deus, ele mandou eu fazer isso. E ali ele se dispõe e ele vai mexer em áreas na vida daqueles discípulos que eles não gostavam. Pedro, por exemplo. Pedro dá logo um passo atrás e diz: o Senhor não pode lavar os meus pés. O Senhor não pode fazer isso. Então, muitas vezes, quando alguém quer aplicar a superioridade à minha vida, a gente precisa deixar acontecer. Por exemplo, você hoje poderia chamar alguém para, não sei, tomar um café na sua casa, ou depois do culto, vamos sentar e vamos conversar um pouco. Uma pessoa que você talvez não tenha tanta intimidade. Aí a pessoa vai olhar: oxi, o que foi? Não vou não. Deixa, Deus está trabalhando por meio da palavra. Deus vai mudando por meio da palavra. Lembre, nós temos dificuldade em reconhecer a nossa pequenez, mas também nós temos dificuldades em servirmos aos outros como pessoas superiores a nós. E muitas vezes nós não queremos que as pessoas nos sirvam. Nós queremos só servir. Mas nós temos que servir também as pessoas nos servirem, certo? E aí, um ponto aqui, tanto no serviço, envolve os servos, as esposas, mas também os maridos. Então, a Bíblia diz, no livro de Efésios, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então a esposa é superior. Mas a esposa deve ser submissa ao marido como a igreja é a Cristo. Então o marido é superior. E a esposa vai servir o marido e o marido vai servir a esposa. Cada um dentro daquilo que Deus deu. Mas quando nós pensamos
à luz de um todo, os servos são exortados a respeitar os seus senhores. As esposas devem igualmente, conforme Pedro, servir os seus maridos em submissão, em um convívio conjugal. E por outro lado também, os maridos, eles devem amar a esposa e dar a vida por ela. Então, irmãos, pelo menos duas coisas aqui. Número 1, ou nós somos servos nessa igreja, ou nós nos levantamos e vamos embora. Porque aqui é lugar de servo. Mas não estou dizendo isso de forma como ditador. Eu estou dizendo isso por conta do que a Bíblia diz. Mas em segundo lugar, para ser servo, eu tenho que reconhecer que o outro é superior a mim. Aí a base bíblica, foi falado aqui, o exemplo de Jesus. Jesus, ele, humanamente falando, ele não deveria ter feito aquilo. Quem deveria ter feito aquilo eram os discípulos para com ele. Mas foi ele que fez. E aí dentro disso, nós devemos então, mesmo tendo a função de patrão, ou de empregado, ou de marido, ou de esposa, ou de filho, ou de pastor, ou ovelha, nós devemos considerar o outro superior a nós. E aí nós vamos voltar para a cena da ceia. Volte para lá, para João 13. E aí vamos ter uma tarefa agora, para a gente então chegar no final. João 13. João 13, quando a gente chega depois da lição ali, aí Jesus dá uma lição prática. Ele diz no verso 12: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, marca essa parte aí na sua Bíblia, se você puder marcar, voltando à mesa. A mesa é um lugar de refeição, a mesa é um lugar de ensino. Ele sai da mesa, pratica ali a superioridade dos discípulos para com ele, aí ele volta à mesa. E aí quando ele volta à mesa, ele faz uma pergunta: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o meu calcanhar. Desde agora vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que o enviou. Meus irmãos, depois daqui, segue-se para a crucificação. O último ensino que nós podemos perceber aqui é: Jesus disse que os discípulos devem fazer isso uns com os outros. E eu entendo que nós somos discípulos de Jesus e que Jesus está correto no ensino dele. O que falta em nós é a prática de se dispor e deixar de forma bíblica Deus trabalhar isso em nossas vidas no sentido da sujeição. Então agora, eu queria que de forma prática nós pudéssemos orar por isso. E aí eu queria que você escolhesse uma pessoa para orar, que não fosse sua esposa, que não fosse ninguém da sua família, mas alguém que você talvez tenha pouco contato na igreja. E aí vai a luta de novo, né? Mas essa luta tem que acontecer. Chegue até quem você não tem contato, que não seja a pessoa da semana passada, e procure orar com essa pessoa, e procure em suas orações compartilhar um pouco da sua vida. Então,
irmão Edgley já se levantou logo aí. Pode procurar alguém, irmão. Vamos lá, vamos dividir aí 5 minutos, tá bom? Não espere, vá, por favor. Vá até a pessoa. Alguém que você tem pouco contato, tá bom? Eu ainda estou vendo casal junto aí. Se separa. Cinco minutos, se separem aí, tá bom?